Tá bom. Oi, eu sou a Satsuki, eu sou de Goiânia. Eu formei esse ano, né, pela UFG, mas estou trabalhando com Type tem um tempo já, assim, né, desde antes da faculdade. Eu fiz um TCC com Type, que foi fazer uma Type japonesa do Kaná com português, né, com latim. Então, é basicamente isso, assim, né, estou estudando ainda, explorando, assim. Maravilha, maravilha. Não, perfeito, tá ótimo. E eu sou o Rodrigo Sayane, da Plau, e estou aqui para trocar uma ideia com a Satsuki sobre os projetos dela. Antes de fazer isso, queria só mostrar algumas coisas sobre o TypeScript Crew, essa plataforma de feedbacks criada pelo designer Juan Villanueva. Ele entendeu que precisávamos de um lugar para a gente trocar ideia com mais gente, com gente de outros lugares que não os grandes centros da tipografia, que seriam Estados Unidos e Europa, e a gente embarcou como voluntário e tem sido uma experiência muito mágica. Esse é o episódio de número 15, então aí tem um número, sei lá, redondo, múltiplo de 5, não sei. Se você for supersticiosa, eu nem sou tanto, mas é um número cabalístico aí. Vou compartilhar minha tela para que todo mundo que está assistindo possa te seguir o TypeScript Crew e marcar um horário comigo, enfim, com alguém da patota do TypeScript Crew. Só tem muita gente fera. O Kaká, que trabalha comigo na Plau, está lá. Além dele, tem James Edmondson, Sila Costa, Flávia Zimbardi, Fernando Mello, aqui do Brasil, Diego Maldonado. No Brasil, tem um monte de gente pronta para falar em português com a gente e trocar ideia. A Sila, ela traduziu o artigo que deu origem a esse TypeScript Crew. Então, lá no Medium, se vocês procurarem por TypeScript Crew em português, e vou até dar um seguir aqui na Sila, ela escreveu tudo em português. Tem uma planilha de Excel que você vai lá e encontra o seu mentor, e aí você faz o seu horário. Os mentores têm alguns horários distintos. Eu estou agora toda quinta, por vários motivos, agora eu só estou com a quinta livre para fazer, e aí isso já é um pouquinho disso, tá? Para seguir o TypeScript Crew no Instagram, TypeScript Crew, tudo junto, essa sopa de letrinha para nós brasileiros, mas é isso. E para seguir a Satsuki, é o Instagram Oi Satsuki, com K. Ainda temos poucas postagens, mas tenho certeza que isso vai se popular de um jeito muito legal. Satsuki, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vivência com outras escritas, né? E como é que isso acontece, né? Então, acho que tudo começou pela minha própria ascendência, né, que é okinawana. Então, tive muito contato com o japonês desde sempre. Meu pai nem fala português. Então, toda a minha educação, ela sempre teve muito o sistema de escrita japonês. E eu sempre quis meio que trazer isso, porque eu não via sendo feito, pelo menos não aqui desse lado, incorporar essas características nas fontes que fossem bilíngues, né? E aí eu encontrei o trabalho da TypeD, que ela fez um projeto que chama Bilingual Lettering, que ela traduz muito, muito, muito bem. Então, que foi a minha referência para o meu TCC, né? Que eu queria fazer uma typeface que ela conseguisse ter o kaná e o latim juntos para falar a história de Okinawa, que é de onde meus pais são. Então eu sempre tento, de alguma forma, aprender a colocar o japonês nisso, assim. Pelo menos o primeiro alfabeto. Boa. Você consegue compartilhar sua tela com um pouquinho desse trabalho, assim, se tiver à mão? Deixa pior que eu acho que eu não tenho ele. Conta essa história pra gente, Satsuki. Você teve um acidente. Ele está perdido no meu backup, porque meu Mac deu um problema e eu precisei formatar ele. E eu fiz o backup, assim, né? Eu acho que eu fiz. E, inclusive, essa type que eu trouxe hoje pro Fit, eu perdi o arquivo dela por salvar o backup errado. O arquivo errado do backup. Então, uma semana antes, na semana que o
eu conversei com você, né? Eu tinha perdido tudo. E aí eu tive que dar uma corrida, assim, achar algum OTF de teste que eu tinha mandado e abrir e arrumar tudo de novo. Então foi bem intenso, assim, faça um backup, não faça igual eu. Cara, façam backup, tomem cuidado com quando tiverem que fazer um update no computador ou refazer, né? Fica a dica aí, né, Satsuki? Então, beleza, vamos para o TypeCrit, então? Eu vou compartilhar minha tela, eu estou com o nosso... com o PDF que você me mandou prontinho aqui no laço. Eu queria que você contasse um pouquinho do background dessa fonte. Nesse caso, ela ainda não tem um nome, né, Satsuki? Mas me conta um pouquinho desse processo e aí a gente passa para a parte de feedback mesmo, né? Então, essa type, ela tem de referência a Cooper, né? Mas é porque ela partiu muito, assim, de eu vontade de fazer uma fonte que fosse amigável, mas, de certa forma, confiável, né? Que foi como um amigo meu colocou. Então, ela tem essas características um pouco das terminais terem um pouco de arredondamento, né? O final do D também. Mas, ao mesmo tempo, ela tem essa característica de ser um pouco mais estreita, porque eu peguei isso de jornais, né? Por exemplo, de títulos para dar uma certa... não é seriedade, mas uma certa, assim, confiabilidade, não sei se esse é o termo. Austeridade, talvez, né? Uma coisa meio... Beleza. Show de bola. E quando você teve que recuperar ela estava nesse patamar, mais ou menos, o que mudou desde o que você tinha feito para essa? Então, o que eu consegui recuperar basicamente foi isso, assim, né? Eu mudei muita pouca coisa, mas as proporções, o espaçamento eu ainda não fiz também, porque eu ainda estou trabalhando nas letras. Mas o arquivo que eu perdi já estava com as caixas altas, já tinha quase todas as caixas baixas, então foi bem triste. Putz, que pena, né, cara? Que pena. Mas, enfim, eu acho que o que tem aqui para a gente discutir está super rico de informação. Eu acho que o trabalho está super consistente e aquela coisa, assim, né? Olhando para o todo, você já vê a família acontecendo, os grupos já estão super bem feitos. Eu acho que são poucos detalhes aqui que a gente pode trocar uma ideia. E aí eu vou começar a olhar, essa talvez segunda vez que eu olho para o projeto, então é muito legal, porque assim, a gente vai olhando e vai trazendo novas camadas de conhecimento e de percepção, né? A gente começa com algumas coisas gerais, de repente a gente vai lá no detalhe e começa a enxergar coisas que são ou possibilidades ou algumas coisas que a gente não enxerga de primeira, né? Em termos de proporção, né, que seria a primeira camada de passada de olho, assim, me parece que está tudo muito tranquilo, assim, não tem muito o que mexer. Eu acho que se eu tivesse que falar alguma coisa, talvez dar uma olhada na contraforma dessas letras B, D, Q, P, para ver se elas estão mais ou menos parecidas, mas eu diria que sim, talvez o B um pouquinho estreito, assim. Mas, assim, detalhe mesmo, estreitou, né? O B, ou AB, não sei. Em espanhol, eu acho que é AB. Mas, enfim, aí, duas letras que eu acho que chamaram minha atenção, porque eu acho que elas representam alertas na hora de espacejar, na hora de kernear, são o F e o J. Por essas partes daqui. Essas partes, elas tendem a... Se a gente botar um outro F aqui do lado, ela tende a bater, colidir com a outra, né? E isso até poderia ser resolvido com ligaduras e tal, mas eu acho que se a gente resolve isso nessa etapa, pode ser mais legal. Assim como o J, que eu acho que também acaba tendo esse... Né? Aqui mesmo você já vê que ele começa a conflitar um pouquinho, e aí talvez seja o caso de você diminuir, né? Eu costumo pensar, e isso é uma coisa até recente, assim, são meio que umas descobertas mais recentes, assim. Olhando para como era feita tipografia no metal, os designers eles tinham que encaixar aquilo num pedaço de quadrado, que todo mundo sabe que é assim, mas, cara,
começou a cair uma ficha para mim recente, que é, se a gente consegue fazer com que, de repente, a letra F ela ocupe esse espaço de um jeito, né? Aqui estou desenhando maçãs aqui, nem sei porquê, deveria estar desenhando estilo teu, mas ela começa a funcionar melhor no espaçamento como um todo. Assim como... E aí, esse eureka, para mim, foi numa itálica, assim, que eu comecei a desenhar como se fosse um quadrado italizado aqui, né? Então, você vai fazer um W. Esse tanto que ele ocupa aqui, ele volta. É como se aqui ele ainda tivesse um retângulo, né? Então, você desenhou o W aqui, ele continua ocupando um retângulo, só que é um retângulo inclinado. E ele volta, se você for fazer uma guia aqui, ele volta para o mesmo espaço, assim. Então, isso, sei lá, não sei se eu estou explicando isso muito bem. Random. Mas está interessante, sabe? E isso foi uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo e que me ajuda na hora de tomar umas decisões sobre essas terminações, principalmente, né? Se vai ser mais para fora, mais para dentro, como é que se encaixa, né? Então, essas duas letras foram as que mais me chamaram a atenção em termos de potencial de melhoria. Adorei isso aqui. Talvez isso aqui esteja um pouquinho pesado, e aí acho que a gente precisa ver se é isso mesmo. Está um pouco pesado essa parte aqui. Acho que a gente pode ver se não dá para diminuir um pouco. Aqui, essa aqui, eu achei super suave essa transição. Aí eu não sei se, de repente, esse ponto aqui, esse extremo, não deveria estar um pouquinho mais para a direita, que aí talvez crie menos elipse e mais círculo, assim, um pouquinho mais circular. Apesar de que eu vejo que está consistente com o resto, né? Essa parte está consistente com N, né? Ele é um pouco mais elipsoidal no teu desenho, né? Então, de repente, é isso que você quer e tudo bem. As patinhas, né, as serifas, estão super interessantes. Talvez olhar se, de repente, aqui ela está mais pesada um pouco do que me parece estar aqui. De repente, você consegue dar ela um pouquinho mais de fofura nessa serifa, na bandeira, né, que a gente chama do N, nessa bandeirinha que faz aqui. De repente, ver se ela pode ficar um pouquinho mais parruda, como você fez a serifa. Teu S está super interessante. A gente teria que olhar algumas referências para ver se, de repente, não vale a pena ela ser um pouco mais assim. E também começar a olhar dentro do espacejamento, né? Porque aí, às vezes, esse ângulo muito agudo, ele, de repente, faz uma contraforma aqui que a gente não orna tão bem com outras letras. Eu acho que depende um pouco da gente olhar mais para cá, assim, né? Tipo assim, acho que agora, em termos de espacejamento, talvez isso aqui esteja um pouquinho largo, de repente você tem que apertar um pouquinho, mas, ao mesmo tempo, quando você olha aqui, não tanto, mas aqui sim. Então, de repente, é o E que está, né, que tá um pouco com bastante espaço. Mas eu acho que isso você vai resolver nessa parte de espacejamento, né? Aqui a gente já vê, né? Lógico, o FL já é uma letra problemática mesmo, mas, enfim, a gente vai ver isso aqui. O que mais? Pode fazer pergunta e observações também, tá, Satsuki? Pode me pausar aí. Acho que a minha dúvida maior assim, com esse projeto foi meio que entender como que a serifa ela apareceria, por exemplo, no S, né? No A também, que são formas mais diferentes, né? Sim. Assim, boa pergunta. Na tua pesquisa de referência, você chegou a documentar, assim, como é que... Porque a Cooper, se eu não me engano, ela é uma coisa bem gotinha, assim, né? A terminação, né? A Flávia Zimbardi fez recentemente aquela Frances, né? Que é uma fonte do Google Fonts. Zimbardi. Vamos ver. Aqui. Frances Custom, que eu acho que é uma boa referência também. Eu acho que ela claro que talvez o seu caminho seja diferente. Deixa eu ver. Wait.
Cara, ela é muito doida essa fonte, porque ela vai ficando mais soft e menos soft. Tá muito linda essa fonte. Sim, achei incrível. Mas aí, a terminação dela aqui também é de gotinha, né? Então, enfim, é algo que a gente pode considerar. No seu caso, você tem uma terminação mais quase de ponta chata, assim, né? Isso é legal. Uma coisa que você pode considerar é que, de repente, ela pode também fazer uma terminação como se a caneta tivesse girado, né? Que aí deixa isso aqui um pouco mais triangular. Tanto para o A quanto para o S, né? E isso pode ser uma resposta interessante para esse desafio, né? Porque, pelo que eu entendo, a Cooper e a Frances, nesse caso, elas são letras que são de expansão, né? Ou pena de bico. E aí elas tendem a ter esse desenho mais gotinha, né? Essa coisa meio... também uma forma de gota na barriga do A e tal. E aqui eu acho que você vai para pena de ponta chata e translação, né? Como é que chama? Enfim, nem lembro mais. A gente falou no episódio de ontem com a Jess, mas eu não lembro. Mas, enfim, esse ângulo que acontece aqui, né, essa ponta, eu acho que explorar isso é um caminho. Você fez isso aqui, você fez isso aqui, né? E aqui você já vê isso acontecendo. Ó. Essa junção do D, se a gente terminasse ela estaria assim, né? Então, de repente, no teu C, você faz o mesmo, sabe? E pode ficar bem bonito. Pode ficar bem interessante. Certo? E aí eu acho que é isso, assim. Essa letra S, ela me lembra muito uma fonte da Emigré. Emigré, uma fonte que eu não vou lembrar o nome agora de cabeça, mas a gente vai rapidinho ver aqui, que é essa aqui, ó. Triplex, não é triplex, não. Só porque eu tô querendo saber onde ela tá, ela não vai aparecer. Aparece, minha querida. Será que é triplex? Triplex, eu não sei se é triplex. Talvez seja triplex. Vamos tentar aqui. Não é triplex. Bom, enfim, é aquela coisa. Vai ficar o dia inteiro aqui para a gente... ela é uma serifada latina, que tem as terminações bem triangulares, e ela faz uma coisa bem parecida com isso. Será que ela não está mais no catálogo da Matrix? Acho que é a Matrix. Acho que é isso mesmo. Aqui, ó. Olha essa letra S, ó. Tá vendo? É uma terminação de serifa latina. Eu nem sabia que tinha... olha só, eu nem sabia que tinha uma terminação também de gota, né? Mas isso aqui é uma resposta. A serifa latina pode ser um caminho para você olhar e ver se, de repente, tem alguma coisa para tirar de lição daqui. Eu acho que pode ser legal. Porque, de fato, né, quando você olha isso, é como se você tivesse suavizado uma serifa latina, né? O que pode ser interessante. O seu G, que é uma letra super difícil e complexa, eu acho que ele merece um pouquinho mais de atenção, talvez porque isso aqui tenha ficado um pouquinho fino, de repente tem que entender, se você mexer um pouquinho na proporção da cabeça com o rabo, para ver se você consegue encaixar um pouco melhor, ou mais do rabo, ou então fazer um rabo que de repente não ocupe tanto espaço, ou deixar mais agudo, né, essa junção, ou entender se a pena de ponta chata faria um outro caminho aqui que desenharia diferente, né? Tipo, e aí isso aqui vai ser um pouco mais reto, talvez, né? De repente, algo nessa linha é mais em linha com a história da pena de ponta chata. Enfim,
cabe dar uma olhadinha nela. Aqui é uma coisa que eu tenho olhado bastante, essa terminação de U e D, em vários momentos, eu pensei que ela fosse ser uma coisa assim, terminou caligraficamente, né? Ela terminou meio assim. E aí depois eu percebi que, em muitos casos, ela termina como se fosse uma bandeirinha também, sabe? Então, e aí, para mim, foi um momento de aprendizado quando eu descobri isso, porque eu vi que ela era diferente do A e era própria da letra B, da letra U e tal. Você tem muitos acabamentos caligráficos, né? Como no caso do teu V. E aí cabe só se perguntar se você quer fazer esse acabamento ou se, de repente, um acabamento que ocupe um pouquinho mais de espaço aqui na esquerda faz mais sentido para o todo da letra, tá? De novo, sugestão e meio que compartilhando coisas que eu aprendi também e fiquei curioso. Acho que a Tenês, quando eu fiz, o U era uma coisa meio assim, ela era de Doni, né? E eu fiz ela meio assim, e aí no meio do caminho eu falei, putz, isso aqui não está ornando muito bem com o resto. E aí que eu descobri que se eu fizesse ela meio bandeira, ela funcionaria melhor. E aí meio que decidi fazer isso e, de fato, ela se encaixou melhor com as outras letras. Assim. Tá? O seu A tá muito legal. Talvez, agora olhando aqui no Hamburger Fonts, talvez eu olharia para ver se isso aqui não ficou muito alto. Ou isso aqui talvez tenha ficado muito pesado, pode ser isso. Alguma coisa me chamou a atenção dessa região aqui do A. De repente é esse peso. E aí pode ser que você, diminuindo um pouquinho a contraforma, trazendo um pouquinho essa coisa toda um pouco mais para baixo, você consiga tirar um pouco do peso da letra e aí ela vai funcionar. Fico na dúvida se essa parte aqui você não teria que trazer esse extremo um pouquinho mais para a direita, para de repente ela ganhar um pouquinho mais de uma forma um pouco mais suave de uma parte para outra. Mas a princípio é isso. De repente o pingo do teu I dá uma olhada se ele não precisa um pouco mais para a direita e talvez um pouquinho para cima. Ele hoje é um círculo, Satsuki? Círculo, tipo, sim, perfeito? Ele tá como placeholder aí, assim. Tá. Não... Boa. Eu já mexeria nele um pouquinho para ele ficar um pouquinho mais tipográfico ali. A contraforma dessas letras... Aqui no G, desculpa, isso fica mais presente, né? Essa ponta que faz, sabe? Eu acho que aqui está mais suave. Ainda acho que dá para suavizar um pouquinho mais. Mas a contraforma, acho que você pode dar uma olhadinha para ver se não pode suavizar um pouquinho. Aqui tá legal, por exemplo. Ó. Essa aqui, ela tá bem redondinha nessa ponta. Aqui ela tá um pouquinho mais pontuda, sabe? Aí acho que vale a pena, enfim, checar. A conexão aqui, essa conexão, eu acho que você pode dar uma olhada na consistência dessas partes e ver se isso está consistente. Me parece, assim, de novo, eu olhei para ela de primeira, não me pareceu ter grandes questões, não. Fico na dúvida se você se não ficaria legal você, por exemplo, suavizar um pouco esse E. E até talvez deixar ele um pouquinho mais como se ele fosse um cursivo, sabe? Pode dar uma simpatia aí interessante para a letra, não sei, tá? Mas talvez a tua contraforma, nesse caso, ela tem que ser um pouquinho menor. Sei lá, viajei aqui. Caguei mais a sua letra do que ajudei, mas enfim, você entendeu.
Mas, enfim, acho que pode ser alguma coisa assim. A cabeça do R, vamos ver. Talvez a cabeça do R seja mais um dos momentos onde você possa olhar para essa bandeirinha que a gente desenhou aqui em cima, né? Essa coisa meio triangular. E talvez deixar isso aqui um pouquinho maior para ele... Deixa eu ver como é que ele fica no contexto. Tá vendo? Eu acho que quando a gente vê ela pequenininha, ela começa a se perder um pouco, né? Deixa eu tentar desenhar bem fininho aqui um complemento, só para a gente ver como é que fica o... Aí, deixou um pouquinho maior, ó. Tá? Agora ficou pesado, mas ela começa a equilibrar dentro do texto ali, sabe? Então, acho que aumentar um pouquinho o peso visual dessa parte, eu acho que é importante. Beleza? Acho que é isso. Beleza. Nossa, bom demais. Tá? E, cara, tem uma personalidade interessante. Eu vejo muito... Estou vendo bastante fonte saindo nessa tendência. Da onde acho que veio isso? Né? Não só um revival, né? Todo mundo olhando para trás e vendo a Cooper Black em vários contextos históricos, né? Desde luta por igualdade de direitos e tal, até produtos e branding em que esse estilo aconteceu, né? E aí eu acho que eu já mencionei em outros episódios a identidade da Chobani, que é um marco para esse estilo, eu acho, porque ela meio que deu o direito das pessoas de usarem serifa nos projetos, né? E também de usarem esse visual meio anos 70, que é o visual da Cooper Black. E aí eu acho que é a Bold Monday, se eu não me engano, ou a Cooper Type, Cooper Type, ó, a Commercial Type ou a Bold Monday, não me lembro quem fez agora de cabeça, mas que fizeram essa fonte customizada para a marca e que tem essa vibe. Assim, eu acho que é daí que vem essa história, né? Já indo para o nosso o segundo desenho, que é a Nova 2, eu queria que você passasse um pouquinho pelo histórico dela. Ela está um pouquinho mais no começo do projeto, né, Satsuki? E aí a gente pode trocar uma ideia sobre ela, que tem uma vibe similar, porém diferente. Então, ela também... Ela partiu porque, assim, né, quando eu estava voltando de São Paulo para Goiânia e andando por Goiânia, eu vejo muito a Cooper aplicada nas fachadas, em vários contextos, pintada à mão, né, pelos letristas. E isso sempre me gerou muita curiosidade. E aí, um dia, meu namorado estava no Google Maps e ele achou uma solução que era pintada muito parecido com a Cooper e ela estava com esse eixo, assim, quase 45 graus. Eu achei muito interessante. Eu falei, acho que eu vou testar numa type, né? Como eu tinha perdido o arquivo e eu achei que eu ia ter que começar tudo de novo, falei, não, vou começar outra. E aí foi um pouco mais nessa pegada, assim, né? Demais. E eu fico imaginando, porque como as duas têm personalidades similares, eu fico imaginando se não dá para isso ser um eixo de variação, sabe? Aonde você tem a contraforma sendo vertical, né? Então você teria o eixo aqui dessa contraforma moderna ou romântica, ou enfim, qual o nome que a gente desse para ela, e uma outra que fosse quase assim horizontal, sabe? Para exagerar bastante e ver, e aí o contraste ficaria invertido, né? Essa parte ficaria bem mais pesada do que essa, daria uma sensação de contraste invertido, que é o que a gente tem aqui, né? Já tem um pouco isso. De repente, as duas podem se mesclar num projeto só, que poderia ser muito, muito bacana, né? Para isso, eu vou tentar discutir esse projeto sob essa ótica. Pode ser? Em que a gente tenta mesclar as duas coisas, né? Primeiro de tudo, esse embrião aqui está muito interessante também. O que aconteceu de uma para outra, né? Porque talvez a gente tenha gente olhando aqui falando, pô, o que aconteceu? Não mudou muita coisa, né? Ela tem uma vibe parecida, mas se a gente for na base das serifas, isso aqui engordou consideravelmente.
Aqui eu já sinto que você fez aquele exercício de deixar ela mais fofinha, tão fofinha, até mais consistente até do que estava na outra, né? Com a base. Essa junção aqui aumentou consideravelmente, então é como se tivesse tirado um pouco do contraste, ou seja, os finos dessa letra são mais grossos do que o da outra, né? Isso também passa uma certa... deixa ela mais bold, assim, deixa ela mais, sei lá, simpática e chubby, sei lá. Eu tento achar uns adjetivos meio loucos para descrever. Eu acho que a proporção do D está um pouquinho larga ainda. Se a gente for olhar para ela... Nossa, meu G ficou muito doido. Talvez um pouquinho leve aqui, principalmente se a gente considerar que o pesado dessa letra está aqui, né? Se a gente for transportar esse peso, e ao mesmo tempo aqui o contraste não está invertido, né? Não está invertido. E aí a gente teria que entender como é que a gente faz para o contraste dessa letra estar invertido, o que significaria um desenho bem doidão, que é uma coisa meio assim, né? Então, aí é uma dúvida que eu tenho, porque eu fiz essa versão, né, do D, aí eu fiquei pensando assim, né, se faria sentido uma fonte ela ter uma letra, por exemplo, o O, o E e o C, que tem esse eixo bem exagerado e as outras letras serem um pouco mais racionais, assim, né? Tanto que o A e o D, eles já estão... É verdade. Total. Então, eu vivi esse drama aí também na reserva display, né? E decidi fazer os dois caminhos, um muito doido e o mais normal. E aceitei que em alguns momentos o contraste ia ficar um pouco diferente, assim. Eu confesso que eu não tenho uma resposta para isso. Acho que talvez a gente tenha que olhar mais para outros espécimens e meio que às vezes aceitar as loucuras daquela fonte. Assim, no tempo que eu desenho fonte, eu passei de um cara que olhava e queria consistência acima de tudo para um cara que aceitou melhor as maluquices de cada fonte específicas. Exemplo, o R da Tenês, que foi o R que eu realmente estava até o último momento com o default sendo mais tradicional, e por uma pressão do Lucas, que trabalhava comigo, ele falou, não, cara, bota esse outro é o certo. E ela é escolhida por essa maluquice, entendeu? Então, eu acho que a gente tem momentos, né? A gente pode criar fontes que são feitas para serem consistentes e workhorse, neutras e tal, mas eu não vejo sendo o caso nos seus dois desenhos. Acho que elas têm personalidades mais fortes. Ou você pode fazer uma coisa como o caso da Frances, que essa ferramenta, né? Esse material que pode se adaptar a diversos estilos. Quando você vem aqui, ela ainda é quirky, e você pode tirar um pouco da quirkiness dela, e ela é bem display, mas ela passa a ser menos exagerada nos detalhes. Então, isso também traz um pouquinho mais de usabilidade para o todo, né? Nesse caso, de um jeito até mais exacerbado do que, por exemplo, a Tenês, né? Porque aqui você pode fazer muita coisa. Você tem uma paleta tipográfica muito rica e muito, muito flexível, né? Porque você pode deixar ela mais display, mais para uma revista de moda, ou mais para uma revista de, sei lá, qualquer outra coisa, uma zine, né? E vice-versa. Você pode usar essa vibe para outras coisas também, né? Então, enfim, cabe botar isso aí, botar esse bichinho da quirkiness na sua cabeça, que eu acho que você já faz bem. Assim. Dito isso, eu acho que o próximo exercício seria como é que você faz esses eixos de variação acontecerem em um arquivo só, né? num detalhe só. O que você acha? Eu acho que fazendo mestras diferentes. Sim, sim. Mas o que você acha dessa ideia, de repente? Acho bem interessante, assim, eu vou tentar. Eu tinha gostado do D com o eixo assim, né, mas eu fiquei um pouco com medo de ser demais. Eu acho que como está no começo, você ainda vai passar por algumas versões dessa letra, né?
mas eu estou realmente curioso para ver como é que seria a TypeCrit nova 3, que é a mistura entre essas duas e esses eixos e tal. E se você quiser, a gente pode marcar um próximo TypeCrit onde você faz um exercício, que com poucas letras, mas vamos fazer o exercício desses dois eixos, né? O eixo de contraforma girando e, de repente, o eixo de peso, sabe? Acho que, ou o eixo da serifa ficando mais e menos pesada, sabe? Acho que pode ser bem interessante brincar com isso. Imagino que você já tenha visto, mas acho que talvez a gente consiga achar aqui, não sei se insert nessa ferramenta. Essa ferramenta é muito boa porque ela documenta todas as variable fonts que existem assim no mercado, mas tem a T, que é uma fonte do James Edmondson, que é muito interessante porque ela é um exemplo de variable fonts. Deixa eu ver se eu consigo só achar ela para variar, porque ela faz esse movimento elástico com eixos completamente doidos, né? Nesse caso, a T ela tem um eixo de gravidade, ela pode ficar mais pesada embaixo do que em cima, né? Ela pode ficar mais ou menos contrastada, né? E isso dá também num outro nível, assim, um nível diferente, vamos dizer assim, né? Mais de display, mais de maluquice mesmo. Dá uma flexibilidade muito interessante, tem essa pegada meio lisérgica, né? Anos 70, mas que também tem referência do Art Nouveau e tal. E, enfim, eu acho que é um exemplo interessante para você olhar como esses eixos podem ser trabalhados de forma criativa. E eu acho que é isso. É muito legal, né? É muito interessante esse desenho. Satsuki, eu acho que o que eu tinha para rever disso, acho que são essas... Minha filha apareceu ali. São esses detalhes. Eu vou te mandar de volta esse PDF e estou super curioso para ver o que vai rolar em seguida. Eu também. Vamos ver. Maravilha. Então é isso. Deixa eu parar de compartilhar minha tela para a gente se ver de novo. Satsuki, muito obrigado. Eu acompanho o seu trabalho no Twitter, no Insta, e eu estou muito feliz de ver isso, de ver também o seu trabalho com outras escritas. Isso para o Brasil nem se fala no quão interessante isso é, né? E tenho certeza que isso vai dar muitos frutos ainda. Estou super curioso para os próximos passos e a gente vai se falando. Então tá, obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o TypeCrit Crew número 15 com Satsuki Arakaki. Eu sou Rodrigo Saini da Plau e a gente se vê no próximo. Um lembrete, se você estiver vendo isso agora, hoje, dia 1º de outubro, às 3 horas, eu vou estar com o Daniel Escudeiro e com o Kaká da Plau, falando sobre o projeto do Canal Brasil. Satsuki, tem muito a ver com o seu projeto, porque tem vários eixos de variable e letras completamente malucas, incluindo um estilo Cooper Black, que era super presente em layouts e design gráfico dos anos 70 no Brasil também. Então, é mais um motivo aí para dar uma olhada. Beleza? Beleza. Muito obrigado e até a próxima. Até. Valeu.